para mais uma lição. Agora a lição de número 11 das nossas histórias reais, não é mesmo? Bom, para a nossa lição de hoje é interessante que vocês então tenham a Bíblia aberta lá no livro de 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 4, que é interessante para nós, tá bom? Então, vamos lá ao estudo da Palavra de Deus? Olha só o que tem aqui hoje. Uma caixa de joias, né? Que riqueza! Olha só, joias são coisas muito preciosas, ainda mais se forem de ouro, não é mesmo? Bom, quem tem muitas joias tem uma grande fortuna, não é? Mas a Bíblia nos diz que mais valioso do que isso é uma outra coisa que nós vamos aprender durante a nossa lição. O que será mais valioso do que joias? Bom, então vamos lá conferir no livro de 1 Reis. Vocês se lembram então, na história passada, de um filho que Davi teve com Betseba, não é mesmo? Bom, então, agora Davi já estava bem velhinho. Ele já havia reinado durante 40 anos e agora, então, era a hora dele ser substituído. E Davi, então, ungiu o seu filho Salomão para o substituir. E agora, depois da unção, né, e a apresentação dele diante de todo o povo, que muito se alegrou, gritou: "Viva o novo rei! Viva o rei Salomão!" Né? Depois de toda essa festa, Davi então chamou Salomão para uma conversa entre pai e filhos. E durante essa conversa, ele deu alguns conselhos muito sábios. Um deles eu vou ler para vocês. Está aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 3, que é um desses conselhos que Davi deu a seu filho, dizendo assim, ó: "Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizer e por onde quer que fores." Olha só, resumindo esse versículo, Davi está dizendo assim, ó: você deve ser fiel a Deus, obedecer o que Ele manda, o que está escrito nos livros, né, da lei, lá, os livros de Moisés, que era, né, a Bíblia para o povo daquela época. E então, você deve então obedecer os mandamentos do Senhor, e o Senhor vai fazer com que você seja bem-sucedido nas coisas que você fizer. E onde você for, as coisas irão dar certo, porque Davi já tinha essa promessa, né? Que Deus havia dito que se os filhos de Davi, permanecessem obedientes a Deus, o Senhor jamais tiraria de Davi a sucessão do trono, né? Ou a família de Davi agora reinaria, não é? Então, nós temos essa promessa e esse conselho que Davi, então, transmite ao seu filho. E Salomão, então, ouve os conselhos de seu pai. E não muito tempo depois, o Davi, que já estava bem velhinho, né? Então, morreu. E assumiu, então, o trono Salomão. Mas Salomão era um jovenzinho ainda. Ele tinha apenas seus 20 aninhos. E ele estava, então, assim, um pouco com medo. Medo do quê, tia? Medo de governar aquele povo que era um povo grande, e ele era inexperiente, e o seu pai havia sido um grande rei, e ele queria fazer as coisas de uma forma adequada. Então, Salomão estava com essa ansiedade. Salomão
que era um homem muito temente a Deus, sempre prestava cultos ao Senhor. Então, após ele prestar a sua adoração, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse a ele: Salomão, peça o que você quiser, que eu o darei. Uau! Que coisa legal! Se isso acontecesse com você, o que você pediria? Riqueza, poder, brinquedos, joias. O que você pediria? Bom, Salomão pediu o seguinte. Olha só o que está registrado aqui na Bíblia, o pedido de Salomão para o Senhor. 1 Reis, o capítulo 3, versículo 9, diz assim: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Bom, olha só o pedido então do jovem rei Salomão. Ele pede sabedoria para discernir entre o que é separar, né? Saber separar entre o bem e o mal, para que ele pudesse julgar corretamente o seu povo. Então ele roga a Deus que lhe dê sabedoria. E olha, nós também devemos, né, ter esse desejo no nosso coração, sempre rogar ao Senhor para que Ele nos ajude a discernir entre o que é certo e o que é errado na nossa vida. E como a gente discerne isso? Através da palavra de Deus, né? Conhecendo a sabedoria vinda de Deus que está aqui neste livro. E Salomão então roga a Deus que era quem poderia lhe dar essa sabedoria. E Deus então fica tão contente com o pedido de Salomão que não apenas dá a ele a sabedoria como ele queria, ele então começa a ser conhecido por sua sabedoria em seu reinado, até internacionalmente, porque como um rei sábio, como Deus também dá a ele um reino próspero, rico, né? E dá a ele poder e dá a ele glória, porque ele soube fazer o seu pedido. Deus então se agradou, né, do pedido de Salomão e deu tanto o que ele havia pedido como mais coisas. Deus também é assim realmente conosco, né? Deus dá muito mais coisas do que nós merecemos. Ele sempre nos dá muito mais do que aquilo que nós merecemos ou que achamos que queremos, né? Às vezes a gente quer alguma coisa, mas o Senhor é sábio e nos dá as coisas corretas, aquilo que realmente nós precisamos. E o Senhor então deu a Salomão a sabedoria que ele havia pedido. E aí, logo começou, né, em seu reinado a ser testado isso. E apareciam muitos casos difíceis para Salomão. E entre esses casos, apareceu então o caso de duas mulheres que foram procurar Salomão. E elas chegaram diante de Salomão, uma delas carregando um bebezinho bem novinho no colo, né? E as duas estavam brigando. Por quê? Uma dizia: esse bebê é meu. A outra: não, esse bebê é meu. Esse bebê é o meu bebê. Não, esse bebê é meu. Esse é o meu. Aí o Salomão foi entender o que estava se passando, né? E elas contaram a Salomão que as duas viviam então em uma única casa, na mesma casa. E ambas tinham um bebezinho da mesma época. Tinha um bebezinho. E aí elas falavam que enquanto elas dormiam, um dos bebês morreu. E aí a outra começou a alegar que aquele que estava vivo era dela. E a outra dizia que era dela. E ninguém sabia de quem era o bebê de verdade. Na época, os bebês são todos meio parecidinhos, né? E na época, né, como eles
eles eram bebezinhos jovens ainda, provavelmente os familiares, os vizinhos ainda não sabiam reconhecer também. Não tinha exame de DNA igual a gente tem hoje, né, para saber de quem é o filho. Então Salomão estava, ó, com um problemão nas mãos para resolver. Mas como ele havia pedido sabedoria ao Senhor, o Senhor o deu. Salomão então pediu para trazer uma espada. Calma, gente. Será o que vocês estão pensando aí que o Salomão vai fazer com essa espada? Espera, veja só. Lembra que ele era sábio. Então, Salomão pegou e falou assim. Ele quis dar um susto naquela que não era a mãe verdadeira e naquelas duas mulheres, para ver a reação delas, né? Para saber como as duas reagiriam diante dele. Ele falou: me dá a criança, eu vou partir essa criança ao meio e dar um pedaço para uma e um pedaço para outra. Na hora, uma delas falou assim: não, eu prefiro ver o meu filho com ela do que ver o meu filho morto. Já a outra disse assim: isso mesmo, faz isso, nem para ela nem para mim. Quem vocês acham que é a mãe? Viu? A esperteza, a sabedoria de Salomão? Ele pegou então e fez com que o amor de mãe prevalecesse. A mãe de verdade jamais gostaria de ver o seu filho ferido, né, morto ou despedaçado, né? Ela preferia dar ele a outra para que a outra criasse, mas que o filhinho permanecesse vivo. Esse é o verdadeiro amor de mãe. A outra que agiu, nem para ela nem para mim, né? Essa então era a mãe, era aquela que havia tido seu filho morto e não era a mãe verdadeira deste bebê. Então, né, Deus então mostrou a Salomão, né, aquela solução para o caso que estava diante dele. Olha só como Deus é bom. E a partir daí, né, Salomão então ficou cada vez mais conhecido. Ele escreveu vários provérbios que são sentenças, né? Tem aqui o livro de Provérbios escrito por Salomão, que são sentenças de conselho, né? De sabedoria, de palavras de sabedoria que Salomão dava. Então, nós vemos aí o Senhor operando na vida daquele rei. E Salomão então ficou conhecido até hoje como o rei mais sábio do povo de Israel de toda a história. Nossa, que bacana, não é mesmo? Gostaria de perguntar, vocês já descobriram o que é melhor do que joias? Que eu perguntei lá em cima no início da nossa lição de hoje? Isso mesmo, a sabedoria. Olha só o versículo aqui de Provérbios, que foi escrito por Salomão, né? Capítulo 8, versículo 11, diz assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. E olha só, então, nós descobrimos então que nós devemos buscar sabedoria. E o que é essa sabedoria? Conforme Salomão pediu, é saber discernir entre o bem e o mal. Então, meus amores, minhas crianças, né? Aprendam, busquem no Senhor a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, porque o Senhor é quem pode nos dar sabedoria. O temor do Senhor nos torna sábios e por isso nós devemos dia a dia conhecer mais da palavra de Deus, porque aqui Ele nos ensina a discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, entre como nós podemos amar mais a Deus e amar mais o nosso próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. E outra coisa que a gente aprendeu com essa história
é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá muito mais do que nós merecemos. E uma das coisas que nós não merecíamos e que Ele nos deu foi o seu Filho amado Jesus para morrer lá naquela cruz, para que por meio dele nós tivéssemos vida em Cristo e pudéssemos então agora sermos filhos de Deus, nos tornar filhos de Deus, ter os nossos pecados perdoados e nos tornarmos agora filhos de Deus. Então, crianças, essas são preciosas lições e nós também devemos entender que aquele que é o nosso Rei, que é o nosso Deus e Pai, Ele tem sabedoria infinita. Ele tem todo o poder. Salomão foi um rei sábio, Salomão foi um rei poderoso, um rei conhecido por sua glória. Nós temos um Deus glorioso, né? E nós temos um Deus sábio, aquele que deu sabedoria para Salomão e que nos dá sabedoria. E nele há toda a sabedoria e há todo o poder. E é a esse reino que nós pertencemos, ao reino desse Senhor, desse Deus Todo-Poderoso. Você faz parte desse reino? Se não, fale com o Senhor e se entregue a sua vida mesmo ao Senhor, que o Espírito Santo, que convence os corações, possa estar aí convertendo o seu coração e chamando para que você se torne aí um filho desse reino. Que o Senhor abençoe você e que você tenha aí uma excelente semana. Bom domingo, Deus abençoe.